Olá, sejam bem-vindos ao programa Papo Político, programa da Folha de Campo Largo em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Campo Largo, que tem a intenção de levar a você as informações e as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campo Largo. Nosso objetivo é que você tenha o maior número de informações possíveis para que decida de maneira consciente o seu voto no próximo dia 6 de outubro. Comigo está aqui Dr. Osmar Zotto. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Obrigado, Caroline. É um prazer aqui estar representando a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, subseção de Campo Largo, né? E no sentido de colaborar com os eleitores para conhecer melhor os nossos candidatos, né? Principalmente as suas propostas, tá? Só informar primeiramente ao candidato que a ordem de sorteio de veiculação das entrevistas foram feitas na sede da OAB no dia 9 de setembro. Nós aproveitamos o momento para agradecer também aos patrocinadores da Folha pela realização aí, a confiança na realização desse programa. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o candidato Cristiano Pupi. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigada por estar participando aqui conosco. O senhor terá agora 1 minuto para se apresentar aos nossos espectadores, contar um pouquinho ali da sua história, da sua biografia, sua trajetória e falar também o que te motivou a se colocar à disposição, a concorrer a essa eleição. Olá, amigos da Folha de Campo Largo, amigos da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, é uma alegria enorme vir para um momento muito relevante e histórico do nosso processo político campolarguense. São notórios os debates promovidos pela Folha, promovidos pela OAB, que tanto fez a diferença dentro do nosso processo histórico e democrático. Infelizmente, esse ano o modelo é um pouquinho diferente, é essa sabatina, mas eu quero me apresentar a você. Eu sou Cristiano Pupi, filho do ex-prefeito Marcelo, neto do ex-prefeito Nilton. Marido da Gabriela, pai da Marcela, filho da Rossana, irmão do Nilton Neto e do João Pedro. Para mim é uma alegria enorme vir aqui com 35 anos, como advogado, membro da OAB de Campo Largo, especialista em direito público e direito administrativo, com um passado linkado à Prefeitura Municipal, ao Governo do Estado, ao Governo Federal, da minha experiência para contribuir para o nosso município. Candidato Cristiano Pupi, inicialmente eu vou explicar as regras dessa entrevista para garantir uma entrevista justa, tá? Para que todos os candidatos e para você, eleitor, que nos assiste. Tá? Todas as perguntas foram elaboradas por advogados da nossa cidade e por demandas dos leitores da Folha de Campo Largo. Tá? Elas serão iguais para todos os candidatos, tá? Garantindo que todos tenham a mesma oportunidade de apresentar suas propostas sobre os assuntos aqui abordados. Tá? Nenhum candidato e nem a sua equipe teve conhecimento prévio dessas perguntas com antecedência, né? E o senhor terá 2 minutos para respondê-las. É importante lembrar também, candidato, que a gente não está aceitando ataques pessoais por questões óbvias e temos certeza que não vai ser o seu caso. Não. No momento que em São Paulo atacam até cadeira, a gente vive num ambiente muito civilizado em que o que pode e devem ser atacados são os problemas da cidade e nunca as pessoas. Isso para mim é um fator histórico muito relevante. Podemos começar, então. Carolina. Vamos lá, então. Então, candidato, para a gente estabelecer aí um início da nossa entrevista, em 2 minutos nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho de como que o senhor vê Campo Largo hoje, seus pontos fortes e também os pontos a melhorar. Campo Largo é uma cidade hospitaleira. Campo Largo tem o eixo de desenvolvimento na sua frente econômico do Paraná. Campo Largo será a cidade que mais vai crescer na metropolitana nos próximos 10 anos se tiver direção, planejamento, comando e um processo político sério. Campo Largo é um hub logístico muito importante para o sul do país. E tem tudo para que seja o eixo de desenvolvimento da nossa metropolitana. Tem uma mão de obra qualificada,
tem um bom processo educacional, tem raízes e origens muito próprias aqui. Campo Largo tem uma história riquíssima, mas precisa e pode melhorar muito. Campo Largo hoje carece muito na área da saúde. Campo Largo tem problemas sérios no processo da educação pública, principalmente no diálogo com os pais, com os profissionais da educação e até com os alunos. Falta polos de inclusão próprias para que a gente faça essa qualificação. Campo Largo precisa e deve melhorar muito a qualificação e mão de obra dos nossos jovens e principalmente Campo Largo precisa atrair investimentos novos para cá. Os investimentos que vieram para cá nos últimos 4 anos foram insignificantes. A gente pode citar uma grande empresa, que foi a Biogênesis Bagó, que veio por intervenção da Tecpar e da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, como um único ponto fora da curva. De resto, Campo Largo passou para a metropolitana, para o estado do Paraná, um significado, uma simbologia de uma cidade ruim para fazer negócios. Aqui tudo é moroso, tudo é muito burocratizado, tudo é muito difícil para quem quer empreender, para quem quer investir na nossa cidade, para quem quer fazer Campo Largo crescer. Campo Largo precisa de uma adequação muito séria na parte de infraestrutura. Quando eu falo que Campo Largo tem pressa, é pressa para o crescimento e para o desenvolvimento econômico e sustentável. Candidato Cristiano, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa falando sobre a administração pública. Quais medidas o senhor adotará para garantir a transparência e a eficiência na gestão pública, incluindo aí a participação popular e o combate à corrupção? Boa pergunta, doutor Osmar. Isso é algo fundamental, que eu conversei muito com o senador Sérgio Moro, que está nos apoiando, e a gente começou a formatar a ideia da agência de combate à corrupção aqui em Campo Largo, que é necessariamente você aumentar e melhorar a transparência dos gastos e da gestão pública, fazer uma participação popular muito efetiva, aumentar a compliance que você tem dentro da prefeitura, empoderando todos os órgãos de combate à corrupção e de prévia análise e educação dos próprios servidores, fazendo com que a inovação supere a burocracia e a gente consiga efetivar muito mais os processos administrativos com transparência e equilíbrio. Hoje a nossa controladoria, ela funciona apenas com 2 pessoas e a gente quer aumentar isso daí. A gente quer que órgãos públicos, como a própria OAB, venham participar de um processo de gestão inclusiva, para que a gente possa fazer com que os dados sejam divulgados, e aí se faz presente também a Folha de Campo Largo, para que se tenha uma imprensa livre de verdade no município que divulgue as ações atreladas ao desenvolvimento de obras, pareceres e processos. Que os nossos conselhos sejam realmente efetivos, coordenados com políticas públicas, de uma forma de cima para baixo, uma liderança, visão de oportunidade, visão de cidade, visão de futuro. Essa agência de combate à corrupção vai ser histórica aqui em Campo Largo. Pode ter certeza disso, doutor Osmar. Senador Moro é um parceiro nosso, está junto conosco desse processo, numa agência efetiva do combate à corrupção, mas principalmente ao desperdício. Não adianta a gente ter uma obra cara aqui se ela é inoperante, se ela não é efetiva. E essa agência vai combater exatamente isso. Vamos acelerar os processos, vamos dar transparência e, principalmente, deixar o cidadão sabendo que o seu dinheiro está sendo bem aplicado sem qualquer tipo de desvio. Candidato, nós sabemos que a tecnologia e a cidade inteligente, elas são hoje uma das principais tendências no mundo, né? Tanto por trazerem respostas mais rápidas a problemas pontuais, como também pela eficiência operacional, pela questão de gestão de recursos, gestão de equipes. Gostaríamos de saber se o candidato possui propostas para a modernização da administração pública e a integração de tecnologia para a melhoria de serviços prestados aos cidadãos campolarguenses. Todos os dados da prefeitura serão integrados. E aqui um compromisso que eu quero fazer, Carol, com você que está assistindo aí de casa, que em 6 meses, em 180 dias na nossa gestão, todos os dados da prefeitura serão 100% digitais, integrados a qualquer momento, ou seja, qualquer pessoa pode fazer qualquer pedido e qualquer ação da prefeitura dentro do seu smartphone a qualquer horário do dia. Isso prevê um investimento muito forte
em inovação, em tecnologia da informação dentro da Prefeitura de Campo Largo, dentro da adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo falho, que eu venho apontando há muito tempo, principalmente com dados relacionados à nossa segurança pública. As pessoas, o cidadão merece ser protegido, a sua confidencialidade de dados, que é algo que eu faço críticas severas àquilo que está ocorrendo hoje, mas principalmente a gente precisa ligar a gente precisa linkar muitos processos de inovação com a inteligência artificial. A gente precisa fazer com que a saúde seja integrada, que o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento urbano precisa ser integrado com aquilo que é de mais moderno e rápido para a vinculação desses sistemas aqui, que os dados sejam protegidos, que os negócios sejam efetuados. Isso vai desde o cidadão que procura uma unidade básica de atendimento e quer saber a forma de como fazer o agendamento sem precisar ir para uma fila de madrugada, até quem queira investir aqui no município, sabendo aonde que vai investir, em qual terreno que ele tem essa capacidade, dentro de um programa chamado Campo Largo Competitivo, que a gente vai fazer nos primeiros dias da nossa gestão. Não dá para a gente pensar em governar Campo Largo usando práticas da década de 70 e 80. Campo Largo do futuro, que começa em 2025, está olhando em 2050. Progresso, inovação e tecnologia. Candidato, todo gestor público municipal, principalmente do executivo, sabe da importância que tem em manter um bom relacionamento com o governo do estado e o governo federal para que garanta que a cidade receba recursos e projetos. Tá? O senhor tem alguma estratégia para manter um bom relacionamento eficaz e colaborativo com o governo estadual e federal? Tenho um bom relacionamento com o governo do estado, fiz parte do governo do estado por 1 ano e 4 meses como diretor-geral da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, fui secretário de Estado, trabalhei no governo federal, doutor Osmar, por também 1 ano e praticamente 2 anos como assessor direto da Presidência da República, secretário nacional de futebol. Tenho essa experiência, essas portas abertas, até como secretário municipal, abri tantas e tantas portas para essa gestão que está aí, municipal, poder ter alguns contatos, algumas parcerias, e a política se faz com o mais absoluto diálogo e respeito. Passado a época da eleição, vem a época da construção, que começa hoje, com os nossos pensamentos, com os nossos projetos e com os nossos apoios. Aqui eu preciso ressaltar tantos apoios que a gente tem na bancada de deputados estaduais e na bancada de deputados federais. Eu acredito que nenhum outro candidato tenha a magnitude de apoios que a gente tem das mais diversas áreas e lideranças. Isso faz com que a gente tenha uma tranquilidade de olhar para frente, de prever um orçamento impulsionado por emendas parlamentares, emendas de bancadas e pensamentos de grandes projetos. Os deputados eles vão estar atrelados, doutor Osmar, e tanto os dois governos, com projetos que venham atender a demanda do cidadão, que sejam projetos para os próximos 30, 40, 50 anos, e que é aquilo que a gente coloca, que venham a ligar bairros, comunidades, estradas, como os nossos eixos de integração, pela rota da Rivière, pela rota do Dom Pedro, pela rota da Colônia Mariana e pela 090, que precisa ser feito com o governo do estado, já é algo que o governador falava na minha campanha de deputado em 2020 e que eu tenho certeza que na nossa gestão vai ser concluída. A rota do desenvolvimento passa pela gente pavimentar pontes políticas e isso eu com os meus 35 anos posso lhe afirmar, sei fazer e sei fazer muito bem, independente de qual governo faça parte ou a gente tem uma posição antagônica. O importante é a parceria para a população. Candidato, agora passando um pouquinho para o assunto da sua atenção aos bairros, né? Gostaríamos de saber, a gente sabe que um dos principais desafios da gestão é o asfalto, porque é uma cobrança constante da população e a nossa malha viária campolarguense ela é muito extensa. Nós gostaríamos de saber se o senhor analisou assim, projetos para melhoria de asfalto nos bairros e se já tem pontos de atenção que o senhor já definiu aí, caminhando pelos bairros durante as campanhas, assim, o que o senhor visualizou? Bem, primeiro, houve um investimento que, no meu entender, foi muito equivocado durante essa gestão, que foi a contratação de uma usina de asfalto. Quase no patamar de seus 5 milhões de reais, uma usina que foi adquirida há mais de 1 ano, que desfilou no 7 de setembro do ano passado, esse ano acabou não desfilando. Até hoje, nenhum centímetro cúbico de asfalto foi efetuado por conta dessa despesa. E se você vê o padrão do investimento outorgado anteriormente, isso é muito dinheiro que poderia ser utilizado e melhor utilizado
para asfaltar ruas e estradas aqui no nosso município. Evidentemente, a gente precisa dar atenção a todos os bairros, mas a prioridade precisa ligar os eixos de desenvolvimento que a cidade tem. Então, a gente fala de 4 eixos, como eu disse ali na primeira pergunta, que vão ser muito importantes no nosso processo de desenvolvimento e interligação dos polos. O primeiro deles é a Estrada da Riviera, para ligar e ser a porta de entrada com a ferraria, desafogando muito a entrada da Volvo para quem vem de Curitiba para cá, e a entrada do Caratuva. Segunda entrada fundamental que a gente tem é a Estrada do Dom Pedro, e aí a gente precisa de uma colocação e de uma parceria muito bem importante com o governo do estado, com a prefeitura de Campo Magro, para tentar ligar Dom Pedro, Figueiredo, a 510, chegando a Bateias. O terceiro ponto, a gente precisa fazer a ligação da Estrada da Mariana, que deve ser a nossa rota prioritária dentro do turismo de Campo Largo, ligando a Estrada da Sereia até a ponte da barragem do Rio Verde, que vai ser o nosso lindo e belo cartão postal da cidade. Além de outras tantas e tantas melhorias que a gente tem, que a gente vai projetar e vai ter em parceria com o governo federal e do governo do estado, a terra do amplo desenvolvimento em infraestrutura e mobilidade urbana. Cristiano, o senhor já falou um pouquinho sobre asfalto e a próxima pergunta também tem algum relacionamento aí, dizendo o seguinte, que além do asfalto também é imprescindível garantir que todos os bairros recebam a devida atenção em termos de infraestrutura e serviços básicos. Como funcionará a sua avaliação de necessidades para implementação de melhorias emergenciais nos bairros? Tipo, asfalto, infraestrutura, escolas, área de lazer, unidade de saúde, etc. O que a gente viu nos últimos anos? Um investimento massivo no centro, em obras que muitas vezes são alteradas no decorrer do planejamento, no decorrer da execução, e os bairros muitas vezes deixados de lado na urbanização delas. E aí a gente fala e vê, rodando os 4 cantos do município, um problema grande quanto a saneamento básico, água e calçamento. A gente tem algumas situações, alguns loteamentos que a situação é muito crítica, que precisa ser regularizado, a gente precisa ter um processo de regularização fundiária homogêneo, célere, dentro das possibilidades do município até gratuito, mas a gente também precisa investir nessa reurbanização dos bairros. Os bairros eles estão sendo deixados de lado há muito tempo e é uma demanda latente da população. Inclusive a gente tem alguns projetos abertos, cadastrados e não executados, não sei o porquê, mas que a gente precisa ter essa atenção devida. Principalmente reurbanização, esgoto, calçamento e melhorias urbanísticas dentro dessa realidade para levar para as pessoas uma valorização muito maior no bairro onde elas residem, nas casas que ela tem propriedade e levar uma dignidade melhor para os 4 cantos desse município. O senhor tem mais 30 segundos. 30 segundos? Então eu só quero aqui deixar e reafirmar o meu compromisso com a regularização fundiária de Campo Largo. Vamos tentar regularizar 100% dos lotes que já têm direito a esse acesso. É importante para o município arrecadar mais, é importante levar uma infraestrutura, é importante atender mais o cidadão. É algo que não pode ser deixado de lado, é dignidade da pessoa humana e levar ela ao que tem de direito. Inclusive, faço um convite e estendo à OAB para que seja uma parceira da Prefeitura nesses próximos 4 anos, para que a gente faça o maior projeto de regularização fundiária da nossa história. Obrigada. Candidato, como ficam os seus projetos relacionados ao interior do município? O que a gente percebe aqui, principalmente dos leitores da Folha, é que eles trazem uma demanda muito grande com relação às estradas e também a qualidade da energia elétrica nessas regiões. Como o senhor pretende resolver essas questões abordadas por eles? Dia 15 de setembro, rodei quase 150 quilômetros no interior do nosso município. Saí muito cedo, voltei muito tarde. E passei pela dificuldade que o interior passa em apenas um dia. Atolei meu carro porque estava chovendo. Tivemos problemas com energia elétrica porque faltou a luz. Tivemos problemas com poeira, estradas muito perigosas e praticamente acidentes difíceis que a gente viu ali, ouviu falar inclusive de transportes coletivos. Falei com muitas pessoas
durante todas essas reuniões. A realidade do interior do município precisa e merece a nossa atenção. O asfalto, principalmente asfalto dentro de algumas comunidades, precisa ser um programa de gestão. Lembro quando meu pai fez o asfalto na comunidade de São Silvestre e muitas vezes criticaram. Hoje o povo do São Silvestre pisa no asfalto e sabe que não tem a poeira durante a seca que tanto afligiu durante toda a sua história, e tem um asfalto para dar conforto, tranquilidade e saúde a todas as crianças, aos moradores, aos idosos que lá vivem, que não precisam conviver com tanta poeira. É claro, a gente tem 1.249 quilômetros quadrados, é uma extensão territorial muito relevante, mas a gente precisa, aos poucos, levar melhores estradas rurais, levar nos centros rurais do interior do nosso município a possibilidade de você fazer centros com asfalto. A gente precisa levar para as estradas uma melhoria contínua com a criação da Secretaria Especial do Interior do nosso município, que deve atender essa demanda com muito mais celeridade. Não adianta a demanda do interior vir aqui para o centro da cidade e não voltar para melhorias para o interior. Essa demanda precisa ir para o interior e acontecer dentro dessa secretaria própria que vai estar no interior do nosso município. Candidato Cristiano Pupi, houve uma redução no número de homicídios, esse tipo de crime de homicídio, tá? Então, Campo Largo hoje, nesse tipo de crime, é considerado ainda como um dos menores índices da região metropolitana. Porém, sabemos que existem ainda muitas situações de arrombamento de residências, roubo em comércio, tráfico de drogas, entre outros crimes, tá? Quais seriam as suas propostas para aumentar a segurança na cidade? Importante ressaltar, doutor Osmar, que caiu no ano de 2023, mas o ano de 2022 foi catastrófico. Se procurar no Google as 50 cidades mais violentas do Brasil, Campo Largo estará entre elas, o que nos deixa absolutamente magoados, porque Campo Largo nunca foi uma cidade tão violenta assim, mas ela, de tempos em tempos, parece que uma rota de muita violência, principalmente muitos homicídios ocasionados por brigas de gangues e facções. Embora 2023 tenha reduzido, 2022 nos liga um sinal de alerta contínuo. O grande avanço da segurança pública foi ocasionado lá no final de 2020 com a criação do CIOSP. E hoje, os métodos de inteligência artificial, aquilo que a gente tem num processo de inovação, poderiam ser ampliados ao próprio CIOSP, que já tem, depois de 4 anos, um equipamento um pouquinho defasado daquilo que é de mais moderno de segurança pública usado no nosso país. Inclusive, algo que eu auxiliei a concretizar dentro do governo federal foi a implantação do sistema Cortex com a Polícia Federal e o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Aqui em Campo Largo, a gente precisa prever a ampliação do CIOSP, a gente precisa aumentar muito o efetivo da guarda, talvez até dobrar. A minha ideia é fazer com que a guarda chegue a aproximadamente 100 guardas municipais de Campo Largo. Isso precisa e deve ser valorizado. Há um concurso já em andamento, que esses guardas têm a expectativa de serem chamados. A gente precisa aumentar o efetivo da Polícia Militar do Paraná. No último concurso da PM, 1/4 apenas dos agentes que foram deslocados à Fazenda Rio Grande vieram a Campo Largo, ou seja, a gente também tem uma defasagem grande no número dos policiais militares aqui, então aumentando o efetivo e implementando os módulos de segurança da Guarda Municipal, principalmente em Ferraria e em Bateias. Aí a gente descentraliza e dá mais segurança ao cidadão em todos os cantos do município. Candidato, o senhor vai poder continuar falando agora um pouco sobre isso, porque a nossa próxima pergunta é justamente relacionada à Guarda Municipal, que exerce hoje um trabalho de excelência aqui na nossa cidade, né? Há um projeto para aumento do efetivo da Guarda Municipal e que outros projetos relacionados à corporação o senhor tem para a cidade? Sim, vou continuar respondendo a questão. Hoje a gente tem 54 policiais em operação, a gente deve ir para cerca de 100. Pelo menos é um planejamento que a gente tem no início da gestão, com a possibilidade de ir chamando em torno de 20 policiais até chegar nesse efetivo, que eu acredito que venha atender bem essa influência. Para isso, a gente precisa, além da implementação de 2 módulos, uma nova sede da Guarda Municipal, já que o imóvel hoje, segundo todos os guardas, ele está muito defasado. A gente precisa fazer com que os guardas também tenham uma carreira administrativa duradoura
dá uma segurança melhor na atuação deles, e aí vem uma segurança inclusive jurídica, há uma condição deles que eles não podem se omitir a executar o serviço, eles precisam dessa responsabilidade e dessa proteção jurídica e administrativa, que a prefeitura muitas vezes não dá, ela precisa dar. Eu falo que o prefeito ele precisa ser o primeiro soldado da guarda, e um ponto que eu quero ressaltar aqui é a possibilidade da criação da Polícia Municipal de Campo Largo, até através da troca do nome, mas para dar um pouquinho mais de proteção aos guardas municipais. O guarda municipal, ele precisa ser o agente da segurança pública mais perto do cidadão, ser essa mão amiga, entender todos os cantos do município como funcionam e ter os equipamentos necessários para essa operação, com uniformes adequados, com investimentos pesados em armamento, treinamento, qualificação e autonomia. A guarda ela precisa ter essa autonomia necessária para executar os seus serviços e essa carreira própria. A guarda não pode ser alvo de perseguição política e muito menos de imposição política dentro da própria corporação. Ela, por conta própria, já é um exemplo para toda a metropolitana de Curitiba. Eu entendo como a melhor guarda da nossa metropolitana e tenho certeza, vai ser a melhor guarda do Brasil durante a nossa gestão. Candidato, Campo Largo é uma cidade com grande potencial produtivo dos mais diferenciados setores. Que medidas o senhor pretende implementar para atrair novas empresas para a cidade a partir de 2025, caso eleito? Plano Campo Largo competitivo, algo que a gente fez e fez muito bem no governo do estado do Paraná. A indução e a atração de investimentos com incentivos fiscais. E aqui, doutor Osmar, vem um ponto de sinalização. A gente terá, de 2025 a 2028, a possibilidade de atrair novos investimentos por conta ainda de uma transição da reforma tributária que vai começar a se implementar em 2028 e ela é completamente feita em 2032. A partir de 2028, a gente não teria como dar mais incentivos fiscais para qualquer tipo de empresa. E aqui em Campo Largo a gente quer, precisa e vai fazer a atração desses investimentos, a adequação, um comitê com muita transparência para ver as possibilidades de negócios futuros, analisar a capacidade de investimento, entender o que isso significa dentro de um processo de uma economia circular, desenvolver o nosso parque industrial de Campo Largo, que, como eu disse anteriormente, está defasado há muito tempo. É algo que a gente vê, espera e tem esse anseio de que seja adequado, de que avance, de que cresça. A gente tem a concorrência de outras cidades, da nossa metropolitana mesmo, que nos últimos anos trouxeram grandes investimentos, grandes aportes e conseguiram esses incentivos, e Campo Largo, pelo contrário, ficou para trás. Há tempos a gente não vê uma empresa de grande porte, tem algumas plantas que estão desocupadas, como por exemplo a planta da Stellantis, antiga Fiat, que é uma das maiores do Paraná, é um ponto estratégico muito relevante e a gente está praticamente 2 anos sem implementação de uma empresa aqui. Então a gente precisa e vai fazer esse plano de atração de investimentos, o Campo Largo competitivo, para que consiga atrair essas empresas de fora e as empresas daqui que queiram ampliar, aumentar o número de empregados, gerar mais renda para o nosso município, mais riqueza, também vão ser contemplados com esse grande plano de expansão industrial do nosso município. Candidato, a gente sabe que empreender é um desafio diário, né? Qual a sua estratégia para apoiar e facilitar a vida, né, dos pequenos empreendedores, do comércio local, também para facilitar o processo da abertura das empresas e favorecer as oportunidades de primeiro emprego para os nossos jovens? Carol, obrigado pela pergunta. Esse é o tema que para mim é muito caro. A gente fez no governo do estado do Paraná o decreto de baixo risco, colocando para 771 atividades a não imputação de análise humana para que as empresas fossem abertas. Isso quer dizer o seguinte, a gente saiu de 240 atividades para 771, que vale a palavra do empreendedor. O empreendedor cadastrando, estando adequada dentro de um planejamento econômico viável da cidade, aquela empresa vai ser aberta em menos de 7 horas hoje no estado do Paraná. A gente está tirando de meses para dias e agora a gente está em horas e, se Deus quiser, a gente vai para minutos. Em Campo Largo fizeram adesão a esse decreto, que está a minha assinatura junto com o governador do estado, mas ela não é aplicada no seu contexto. Algumas áreas próprias da prefeitura municipal inobservam o decreto, inobservam o baixo risco
e muitas vezes elas não fazem a aplicação e abertura das empresas aqui. Isso não é possível no mundo de hoje, no mundo em que a gente precisa dar todo o amparo, o incentivo econômico e principalmente empresarial. E aí eu estou falando principalmente dos MEIs. A primeira ação que eu fiz como secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade foi retirar e afastar a taxa dos MEIs que era aplicada aqui no município e em desconformidade à Lei de Liberdade Econômica que eu ajudei a criar lá em 2019 no governo federal do nosso presidente Bolsonaro. E isso não pode acontecer. A gente não pode fazer com que o Estado coloque pedras no caminho do cidadão. O Estado, quando não ajuda, ele não pode atrapalhar a vida das pessoas, ele precisa incentivar. O sujeito que tem uma atividade, que tem uma empresa, que paga seus impostos, que coloca a sua empresa, o seu suor para funcionar em prol da cidade, ele precisa ser incentivado e nunca prejudicado. Vamos acelerar esses processos, vamos desburocratizar, vamos trazer inteligência artificial e fazer com que o desenvolvimento econômico de Campo Largo prospere como nunca antes visto. Candidato, mudando um pouquinho de assunto, os idosos também precisam de uma atenção especial em saúde, infraestrutura, áreas de lazer e programas voltados a esse público, né? Que propostas o senhor teria para essa parcela da população? Veja só, doutor Osmar, a nossa taxa de fecundidade no município está em cerca de 0,72% por casal. Quer dizer que a nossa população está envelhecendo muito rápido, inclusive antecipando análises e progressões que o próprio poder público municipal tinha. A nossa população envelhecendo precisa de um cuidado, de um carinho e de uma atenção muito especial. Lembro que algumas campanhas, não que isso não seja o tema, e precisa de mais, o tema relevante no processo era de vagas em creches. Hoje a gente fala de centros de convivência dos idosos. E a gente precisa fazer com que isso seja contemplado com muito afinco. Pelo menos outros 2 centros de convivência, que eu digo quase como uma creche de idoso, onde as pessoas, uma mão de obra ativa que precisa trabalhar, possa colocar o seu pai, a sua mãe, alguém que precisa de um cuidado, de um carinho, não tenha condição de fazer e alocar um cuidador e não queira colocar em um asilo, possa ser contemplado. Os 2 que eu quero fazer, esses 2 centros de convivência, eu quero fazer um lá no Itaqui e outro lá na Ferraria. E pode ter certeza, essa é uma demanda da população, é algo que não custa tanto para o poder público, mas o retorno na mão de obra qualificada de pessoas que vão sair para o seu trabalho tranquilas que o poder público estará cuidando daqueles que mais importam da nossa atenção na melhoridade, vai modificar muito a vida dessas pessoas que precisam desse amparo. Vou além, a gente precisa qualificar esses centros de convivência com enfermeiros, com uma boa informação, uma boa informatização, com algum bingo, com processos de entretenimento para que eles fiquem alocados. Quando tiverem algum problema, que sejam diretamente comunicados às UBSs, à UPA e principalmente aos responsáveis que estarão em ambiente de trabalho, mas que poderão fazer esse deslocamento porque sabem que o poder público está tomando conta dos idosos. Candidato, agora falando um pouquinho sobre transporte público, uma das demandas mais frequentes aqui, principalmente para nós, por parte dos leitores, né, da Folha de Campo Largo, é relacionado ao transporte coletivo, seja ele o intermunicipal, né, aqui da região metropolitana, como também entre os bairros aqui, tanto na questão dos horários, como também dos veículos utilizados. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua avaliação sobre como que o senhor enxerga o transporte coletivo hoje e, disparado, a pergunta que mais recebemos, né, desde que abrimos aqui para o pessoal enviar as perguntas, é a integração com o transporte coletivo da região metropolitana, ela é possível de acontecer? Ela é possível de acontecer e irá acontecer a partir de 2025. Isso não é um planejamento, isso é uma palavra. Isso é uma ação que eu estou dizendo desde o ano passado. E sabe como é que vai ser integrado? A AMEP destina um fundo de quase 200 milhões de reais para a integração do primeiro anel da região metropolitana de Curitiba. E Campo Largo não faz a adesão a esse programa do governo do estado. Conosco irá fazer, através de 3 situações. Primeiro, um novo processo licitatório. O nosso já está perdendo a vigência. É um contrato antigo, lá de 2000, 2001, em que a cidade tinha uma realidade completamente diferente. O contrato foi modificado e alterado durante a pandemia e muitas linhas foram cortadas e muitos passageiros passaram a deixar de fazer parte desse sistema municipal de transporte.
Isso fez com que a passagem encarecesse muito e ela bate R$ 5,95, enquanto a passagem de Curitiba bate 6. Então não tem por que não falar de integração. Campo Largo vai ser integrado. Sei que muita gente está copiando isso daqui, motivo pelo qual atestam que a gente está no caminho certo, que o nosso plano de governo está chegando ao acesso e ao gosto da população e que Campo Largo tem pressa para a integração no futuro. Isso vai ser feito com um projeto integrado entre centro e bairro, depois um outro processo. E aí eu peço para a administração pública municipal, que já adiou muito a licitação atual, que deixe a próxima gestão tomar conta do processo licitatório. A gente tem uma outra linha paralela para o interior, para atrelar o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico, que é uma realidade distinta que você tem hoje no centro e dos bairros, e o centro com o bairro vai ser integrado. Já conversei com a URBS, já conversei com o governo do estado, sei como fazer e vamos implementar isso daí, começando desde o primeiro dia, as tratativas, as conversas e a um plano de real integração. Outros municípios têm. Vamos exigir aquilo que é de direito do campolarguense, a integração sonhada. Candidato, ainda um assunto ainda relacionado com o transporte público, né? A gente sabe que há famílias que possuem gastos altos com transporte público por conta dos seus filhos que não têm direito ao desconto do Vale Transporte para estudar, como é o caso dos estudantes que realizam cursos técnicos também, né, por exemplo, ou estão no ensino médio, né? O senhor tem um planejamento para estender esse direito do desconto ou gratuidade do transporte público para esses estudantes? Faz parte não apenas do desenvolvimento social, faz parte também do desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de contemplar e exigir uma qualificação técnica adequada, um suporte e uma mão de obra em que os empresários do município tanto reclamam, a gente precisa de outra forma também prever esses incentivos e esses aportes. E estão atrelados ao novo plano, a uma nova licitação do modal do transporte público coletivo. Já foi aplicado isso daí já existia em Campo Largo e parou nos últimos tempos de ser executado. É algo que eu quero voltar, principalmente para ensino médio e ensino técnico. O aluno de Campo Largo, essa mão de obra, essa busca pela qualificação, o poder público tem que incentivar e nunca colocar barreiras e obstáculos dentro desse caminho. Então é algo que a gente vai discutir no novo modal da licitação. Repito, peço que a Prefeitura Municipal deixe a próxima gestão, a nossa gestão, tomar conta dessas ideias que a população quer e espera colocar na urna, que não seja assodado dentro desses últimos dias e tome uma medida que vai impactar tantos campolarguenses, porque dentro da nossa gestão a gente vai sim olhar com muito carinho para o transporte da qualificação técnica, para o Vale Transporte, mas principalmente para o transporte escolar, que foi instituído lá atrás pelo meu avô Newton Pupp, foi praticamente extinto hoje no nosso município, foi cortado de uma forma muito grande e que a gente quer voltar gradualmente a dar essa dignidade para o aluno que quer estudar, para quem quer se qualificar, para o pai que quer ficar tranquilo também, com muita paciência, com muita parcimônia, mas principalmente com muito diálogo. Não dá para a gente fazer um corte escolar como foi feito. A gente precisa conversar com os pais, com os professores, com os conselhos, ver a realidade de cada pai e, dentro do possível, a gente ajustar, porque transporte escolar também é um pouquinho de humanidade. Candidato, agora falando um pouquinho sobre meio ambiente, segundo os dados, né, da Casa Soma, que é um projeto que existe aqui em Campo Largo, entre 2023 e maio de 2024, Campo Largo reciclou um pouco mais ali de 107 mil quilos de lixo. Apesar de ser uma quantia aí considerável, a gente ainda está longe do que é o ideal. Quais são as suas propostas ligadas à preservação do meio ambiente e à destinação correta do resíduo produzido pelo morador de Campo Largo? Primeiro, a gente tem um problema que envolve toda a metropolitana. A Este, que é onde é aterrado o nosso lixo, ela vai, em pouco tempo, ter a sua capacidade superada. E quando a gente aterra o nosso lixo, também é um problema. O processo de inovação sustentável prevê com que a gente tenha cada vez mais formas, usinas e projetos que transformam o lixo em energia, em adubo, em biodigestores, enfim, em algo que o município pode não só ganhar dinheiro com isso, mas você ter um processo econômico absolutamente interligado. A cada ano que passa, essa tecnologia fica mais acessível, mais barata,
e mais eficiente. Então a gente precisa discutir com os demais municípios da metropolitana, com o Conresol, qual vai ser a atitude da metropolitana diante do fim da Este. O que a gente vai projetar? A gente vai fazer consórcios próprios de 3, de 4 municípios para usinas próprias? Aonde que vão ser desenvolvidas essas usinas? Ou a gente vai continuar tendo um consórcio grande e muito inoperante e ineficiente pelo custo de deslocamento de lixo que a gente tem? Segundo ponto, questão dos recicladores, que precisa ter um diálogo melhor também com a prefeitura. A gente precisa ter um projeto de desenvolvimento econômico sustentável e que desenvolva essas atividades que o poder público delega aos recicladores com uma remuneração adequada. A gente tem necessita dessa mão de obra, a gente tem compradores para esse material reciclável, ou seja, há uma demanda dentro do mercado por conta desse material reciclável e que a prefeitura pode e deve e fará essa ponte entre quem executa esse serviço público, quem compra essa matéria-prima e como a gente deixa a cidade cada vez mais limpa, mais inteligente e mais sustentável. Candidato, nós temos visto em vários bairros de Campo Largo, encontramos, infelizmente, animais em situação de rua ou negligenciados por seus tutores. Em sua gestão, o senhor pretende implementar um centro de zoonoses ou melhorar o atendimento veterinário em Campo Largo, de alguma forma, ampliando para além de castrações, mas incluindo cirurgias, ração, vacinação e atendimento veterinário, por exemplo? Essa é uma pauta que muito me toca, muito me comove e que eu muito aprendi nos últimos anos. Aprendi com o deputado Matheus Laiola, que defende a causa animal, é um grande apoiador, e aprendi muito com os protetores aqui nessa cidade que fazem um trabalho excepcional, espetacular, maravilhoso. Entendi e aprendi que a gente precisa sim do hospital municipal, que é algo que a gente tem esses contatos, tem esse acordo, tem essa possibilidade do hospital veterinário municipal, mas que no começo da nossa gestão a gente precisa criar a superintendência de proteção animal, contemplando guarda municipal, contemplando a saúde, principalmente a questão da zoonose que você tem dentro do nosso município, contemplando o departamento, a Secretaria de Meio Ambiente com alguns funcionários alocados para tanto, e contemplando os anseios da população que precisa e quer uma política pública muito mais efetiva quanto à proteção animal. Não é apenas a castração. O animal castrado ele precisa ir para onde? Ele precisa ir para um abrigo. Esse abrigo não pode onerar as protetoras que vivem com dificuldades dentro do seu giro e dentro do seu espaço de trabalho. A prefeitura ela não pode ser uma concorrente das protetoras. Ela precisa ser o grande parceiro das protetoras que fazem e desenvolvem um trabalho muito digno na nossa cidade. Então, tendo essa parceria, contemplando os recursos por conta dos nossos contatos no governo federal, fazendo a superintendência para levar dignidade para todos os animais de Campo Largo, que não vão ser maltratados por ninguém e que vão ter da prefeitura alguém que fiscaliza e que protege o cidadão. Certo. Candidato, agora passando para o tema da saúde, quais são as suas propostas para diminuir o tempo de espera do atendimento da unidade básica de saúde, né, da unidade de pronto atendimento da UPA e garantir a presença de médicos não só lá na UPA, como também nas demais unidades básicas de saúde do nosso município? Bem, vamos falar um pouquinho da nossa UPA, que ela está absolutamente superlotada hoje. Demandas e a gente ouve, vê e sabe de 5, 6, 7 horas para atendimento, mas principalmente das nossas UBSs. Não posso aceitar que as filas da UBS se dão por um problema cultural, que as pessoas que vão para a UBS às 3, às 4 horas da manhã para pegar uma senha de uma consulta no dia, elas vão ali por um processo cultural para falar da vida alheia. Não, gente. Elas vão ali porque elas estão sofrendo e quem acha o contrário está sendo sádico. Está vendo o sofrimento alheio e não está agindo em prol da população. A gente precisa desenvolver, Carol, um sistema integrado de saúde pública. Esse sistema integrado contempla a abertura do centro médico hospitalar com a criação do PAI, Pronto Atendimento Infantil.
Criança não vai ser mais atendida na UPA, vai ser atendida no nosso pronto atendimento infantil, reformado, revitalizado, com a atenção e a adequação necessária para tanto. Isso vai destravar muito as filas da UPA e vai destravar também as UBSs. O UBS precisa levar muito a telemedicina para todos os cantos, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer unidade básica de saúde, ela precisa ser atendida. Por mais que não tenha um médico ali presente, a telemedicina precisa fazer parte do dia a dia e da vida do cidadão. E a UPA, ela precisa tratar urgência e emergência. Ela conseguindo tratar urgência e emergência, e a gente tendo os dados da fila de espera, dos agendamentos nas unidades básicas de saúde, pelo aplicativo celular ou pelo telefone, não fazendo mais as pessoas sofrerem com filas, a saúde de Campo Largo vai melhorar e muito, porque o atendimento vai ser humanizado. E mais que isso, um compromisso que eu faço, paciente de Campo Largo será atendido em Campo Largo. Ponto. Candidato Cristiano, existe uma preocupação crescente na sociedade, que é o problema da saúde mental. Como que o senhor pretende tratar esse assunto? Isso é um problema grave que a cada vez aflige mais pessoas, doutor Osmar. E são pessoas de todas as idades. Eu vi alguns dados nos últimos tempos que a classe que mais estava sendo atingida por problemas e crises de saúde mental dentro do nosso funcionalismo são os professores. Eu quero mandar um abraço para os professores da nossa rede municipal de ensino, que passam por tantas dificuldades dentro da sua sala de aula e não têm essa proteção e essa adequação necessária, tanto por conta de algumas questões administrativas internas, da falta de diálogo, da falta de qualificação e da falta dessa rede de proteção, anseio, saúde mental. A gente precisa ver e detém diversas pessoas que requisitam uma atenção maior no nosso município. A gente precisa ampliar os CAPs, a gente precisa ter um centro integrado e facilitado, evitando os deslocamentos. Repito, reforço, a gente precisa ter a telemedicina, ter o aparelho celular mais atento ao dia a dia do cidadão, entender o que cada um tem, campanhas socioeducacionais de proteção, de prevenção e de combate às doenças mentais que tanto afligem, são doenças muitas vezes silenciosas até, em que a gente precisa contemplar toda essa rede de proteção. Ela não é uma questão particular, ela envolve diversos vetores, diversos ensinamentos. Ela envolve tanto a saúde, envolve o esporte, envolve o desenvolvimento social e envolve principalmente a conscientização da população de que a sociedade como um todo precisa olhar para o próximo com muito carinho e muita atenção. Que propostas o senhor tem para expandir as atividades de contraturno escolar em nossa cidade, bem como manter uma contínua valorização dos profissionais da educação? Profissionais da educação, quero falar com vocês agora. Quem honra a palavra não precisa atestar nada em cartório. A valorização será imediata. Será um ato que a prefeitura apenas vai adequar à legislação que os professores querem e merecem. O professor não pode ficar, depois de 20 anos, ver o seu salário ser idêntico a quem acaba entrando agora por conta da adequação do piso nacional. O plano de cargos e salários dos professores eles precisa ser adequado com urgência. Isso não pode ficar para depois, ele precisa ser imediato, porque os professores, os profissionais da educação responsáveis pela boa nota do IDEB dos alunos campolarguenses merecem e exigem esse tratamento diferenciado e respeitoso. E comigo vai ter transparência, diálogo e a construção de uma valorização de vocês pelos próximos 4 anos. E a primeira questão do contraturno escolar. A gente precisa fazer tanto um processo e uma adequação para os pais no CMEs, um horário mais flexível de retirada dos alunos, com atividades extracurriculares dentro desse horário pós-turno, quanto do ensino integral. E aí a gente precisa mapear pessoas que exerçam atividades educacionais, esportivas e culturais aptas dentro daquela localidade para fazer o contraturno. E o terceiro ponto, a gente precisa fazer uma ampliação das vagas do ensino integral no nosso município. É cada vez mais exigido isso dos pais. E a prefeitura, tendo essa possibilidade, vai ampliar e muito essas vagas para que tenha uma educação melhor, para que a gente melhore também a parte alimentar dos alunos com boas refeições cada vez melhores, para que eles se sintam cada vez mais
felizes dentro de um ambiente escolar. A escola é e vai ser o centro da comunidade durante a nossa gestão. Candidato, agora falando um pouquinho sobre educação inclusiva, quais são os seus planos de melhoria para o atendimento desses estudantes, tanto nas escolas municipais, nos CMEs, como também nos projetos culturais e esportivos oferecidos pela Prefeitura? Carol, muito legal essa adequação. A gente vai fazer os polos integrados da educação. E isso daqui deu muito certo em São Paulo. É o quê? É você pegar 1, 2, 3, 4 polos centro-educacionais, facilitar e incentivar a matrícula desses jovens que necessitam, que vão para o ensino regular, e aí a atenção dos pais o desejo deles é que a educação seja inclusiva, seja regular, não a educação especial, e dentro desses polos você tenha um investimento forte da prefeitura para acessibilidade, para monitoramento, para qualificação dos professores, para qualificação e ampliação do maior número possível de tutores, para que a gente tenha um selo tipo ouro na educação inclusiva de Campo Largo. Vai ser muito bom para os alunos que vão fazer parte, para os que precisam de uma adequação, de uma necessidade, de um aprendizado melhor, para os profissionais de educação que vão ter esse amparo da prefeitura, não vão ficar sozinhos durante esse processo, e para os pais de alunos, tanto que necessitam dessa vaga dentro desse amparo, dentro dessa parceria, quanto dos que não precisam, mas que vão ter dentro do seu processo de uma formação, uma qualificação maior, um processo de desenvolvimento humano e educacional melhor e principalmente uma formação cada vez mais inclusiva para todos os campolarguenses. Candidato, agora para finalizar a sua participação, gostaríamos que o senhor, em 3 minutos, falasse diretamente com o eleitor campolarguense e, se quiser apresentar algum projeto que gostaria de enfatizar que não foi contemplado pelas perguntas, ou pedir diretamente o seu voto de confiança. Olha, doutor Osmar, Caroline, obrigado pela densidade das perguntas. Ela contemplou muito daquilo que a gente tinha feito, projetado no nosso plano de governo. Agradeço a Folha, agradeço a OAB por conta dessa parceria e por me fazer estar aí presente na casa do cidadão pedindo seu voto. E eu peço o voto pela mudança, eu peço o voto sagrado, eu peço um voto que ela é uma ruptura geracional. A gente não teve nenhum eleito com menos nascido antes de 1989, que é a minha data. Aliás, nenhum eleito nascido antes de 1983. A nossa cidade precisa ser tomado por conta de uma juventude que fez, faz e desenvolve os nossos processos administrativos, os nossos processos sociais, os nossos projetos de cidade. A nossa geração é uma geração que entende as gerações acima, entende a necessidade e entende a inovação que é necessária no mundo. Os prefeitos mais bem avaliados do Brasil hoje são mais jovens que eu. É o João Campos, de Recife, o JHC de Maceió. E essa é a política que eu quero fazer. Isso que eu quero introduzir ao cidadão. Olhar no olho, saber da verdade, daquilo que o gestor quer, espera, se posiciona. Que tenhamos um contato direto. Falo que o gestor público ele precisa saber ouvir e saber fazer. Gestor que sabe ouvir, mas não sabe fazer, ele vai ser um frustrado, porque vai ter aquela demanda no seu ouvido e não vai conseguir atender os anseios da população. Gestor público que faz sem saber ouvir é um incompetente, porque faz no achismo, faz errado e muitas vezes vai ter que fazer 2, 3 vezes para atender os anseios da população. E eu quero ser efetivo. Eu quero entender os anseios que a população quer e espera. Se você entende que a população, você entende que Campo Largo merece e quer uma integração com Curitiba, um pronto atendimento infantil, obras que tenham começo, meio e fim, prazo, sem atrapalhar a vida do cidadão, que as estradas tenham saída e liguem pessoas, bairros, comunidades, que o desenvolvimento social seja cada vez mais inclusivo, que Campo Largo seja a terra das oportunidades, que novas indústrias venham para cá, que Campo Largo prospere. Creio que eu seja o seu candidato.
Peço o seu voto no 11. Peço o seu voto na mudança. Peço o seu voto, campolarguense, no futuro. Estou aqui, de cabeça em pé, com as mãos limpas e o coração batendo mais forte que nunca. Meu muito obrigado a todos vocês. Certo, muito obrigada, candidato, pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui para a gente discutir essas ideias. E agradecemos também a audiência de você que nos acompanhou até aqui. As demais entrevistas estão disponíveis no nosso canal. Essa entrevista também, se você quiser reassistir. Amanhã nós teremos a nossa última entrevista com o candidato Lino Petri. Aguardamos você aqui para mais um episódio do Papo Político.